Noé é conhecido como o homem que salvou a humanidade do dilúvio. Mas o que aconteceu depois que as águas baixaram? Nem tudo foi glória e alívio. Você já ouviu falar do episódio que trouxe vergonha e divisão para sua família? Uma história escondida nas páginas da Bíblia que poucos se atrevem a explorar. O que levou Noé, o escolhido de Deus, a cair em um momento de fraqueza tão profundo, e como essa falha impactou gerações inteiras. Após um ano de confinamento na arca, o som ensurdecedor das águas deu lugar a um silêncio profundo. As chuvas torrenciais cessaram e a família de Noé começou a perceber que o dilúvio estava chegando ao fim. Os dias de tempestade intensa que haviam coberto toda a terra eram agora uma memória distante, mas o impacto desse evento cataclísmico ainda pesava sobre eles. Noé, que havia sido fiel em seguir todas as ordens de Deus, sentia uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele sabia que o próximo passo seria crucial para o futuro da humanidade. A arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, marcando o fim do dilúvio. Noé, com a paciência que lhe era característica, aguardava a orientação divina antes de agir. Durante dias ele abriu a janela da arca e enviou aves para verificar se as águas haviam diminuído. Primeiro, enviou um corvo, que voou de um lado para o outro, sem encontrar lugar para pousar. Depois, Noé soltou uma pomba, que retornou sem qualquer sinal. Foi apenas na terceira tentativa que a pomba voltou trazendo no bico uma folha de oliveira. Esse pequeno gesto simbolizava que a terra estava começando a se regenerar. Noé e sua família viram isso como um sinal claro de que o fim do julgamento divino estava próximo. Quando Deus finalmente ordenou que saíssem da arca, Noé reuniu sua família e os animais. Ao pisarem em terra firme pela primeira vez em meses, foram tomados por uma mistura de emoções. Havia gratidão, alívio e uma forte sensação de responsabilidade. Noé, reconhecendo a importância do momento, decidiu imediatamente construir um altar ao Senhor. Com o coração cheio de gratidão, ele ofereceu sacrifícios com os animais puros que haviam sido preservados na arca. Esse ato de adoração foi um marco importante, mostrando a submissão de Noé e sua família ao plano divino. Deus, ao receber o aroma agradável dos sacrifícios, estabeleceu uma aliança com Noé e toda a criação. Ele prometeu nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio, reafirmando seu compromisso com a humanidade. A aliança foi selada com o arco-íris, um sinal visível da misericórdia divina. Deus disse: "Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra." Gênesis capítulo 9, versículos 12 ao 13. Sempre que o arco-íris surgisse nos céus, seria um lembrete da promessa de Deus. Essa promessa trouxe conforto à família de Noé, mas o caminho à frente ainda seria desafiador. Eles estavam em uma terra devastada, sem cidades, plantações ou qualquer vestígio da antiga civilização. Cada dia exigiria trabalho árduo, e a responsabilidade de repovoar e reconstruir o mundo recairia sobre eles. Noé, como líder, sabia que precisava guiar sua família com sabedoria e fé. Os primeiros dias fora da arca foram dedicados a explorar o território ao redor. Os animais, que durante tanto tempo haviam compartilhado o espaço confinado da arca, agora corriam livres, buscando novos habitats. A terra, embora devastada, mostrava sinais de regeneração. Pequenos brotos surgiam no solo e o ciclo da vida começava novamente. A visão desse renascimento enchia os corações de esperança. Noé, observando a natureza se renovar, sentia-se fortalecido pela certeza de que Deus estava no controle. Ao longo dos dias, a família começou a estabelecer uma rotina. Eles precisavam de abrigo, comida e um plano para garantir sua sobrevivência. Noé, com sua experiência e fé, liderava os esforços, sempre buscando a direção de Deus em cada decisão.
Ele entendia que sua missão não era apenas física, mas também espiritual. Sua família seria o alicerce de uma nova humanidade, e ele precisava garantir que permanecessem fiéis aos mandamentos divinos. Esse período inicial, embora marcado por desafios, também trouxe momentos de profunda comunhão com Deus. A cada nascer do sol, Noé e sua família eram lembrados da fidelidade de Deus e da importância de viverem em obediência. O mundo havia mudado para sempre, mas a promessa divina permanecia inabalável. A jornada de Noé e sua família estava apenas começando, e eles precisavam se preparar para os desafios que viriam a seguir. A primeira tarefa de Noé e seus filhos foi encontrar um local apropriado para estabelecer uma nova moradia. O terreno precisava ser fértil, próximo a fontes de água e seguro para proteger a família e os animais. Dias de exploração resultaram na escolha de um vale fértil, cercado por montanhas. Ali, a terra parecia pronta para ser cultivada, e a proximidade com um rio proporcionaria o sustento necessário para todos. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, começaram imediatamente a trabalhar na construção de abrigos. Utilizando a madeira restante da arca e recursos naturais ao redor, ergueram cabanas simples, mas funcionais. Enquanto isso, suas esposas dedicavam-se a organizar os suprimentos e a cuidar dos animais que haviam sido libertos. Cada membro da família tinha um papel crucial a desempenhar, e o trabalho em equipe tornou-se essencial. Conforme os dias se passavam, Noé dedicava tempo a ensinar seus filhos sobre a importância da obediência a Deus. Ele sabia que o mundo anterior havia sido destruído por causa da desobediência e da corrupção, e seu desejo era que a nova geração seguisse um caminho diferente. Durante as noites ao redor da fogueira, Noé contava histórias sobre como Deus havia guiado sua vida e o chamado para construir a arca. Ele destacava a importância de viver de acordo com os mandamentos divinos e de cultivar uma relação íntima com o Criador. Além disso, Noé também os instruía sobre a necessidade de cuidar da terra. Ele via no solo fértil uma oportunidade para restaurar a vida vegetal e garantir o sustento da família. A agricultura seria um dos pilares dessa nova fase, e Noé incentivava seus filhos a aprenderem as melhores práticas para o cultivo. Juntos, eles começaram a preparar a terra para o plantio. Escolheram cuidadosamente sementes que haviam sido guardadas na arca, simbolizando esperança e renovação. Mesmo em meio ao trabalho árduo, havia momentos de celebração e gratidão. Toda manhã, Noé liderava sua família em orações de agradecimento, reconhecendo a misericórdia de Deus em preservar suas vidas. Esses momentos de comunhão fortaleciam os laços familiares e renovavam suas forças para enfrentar os desafios diários. A presença de Deus era palpável, e isso trazia conforto e direção. Além das tarefas cotidianas, Noé não perdia a oportunidade de lembrar sua família da aliança de Deus. Sempre que um arco-íris surgia no céu, ele reunia todos e repetia as palavras que Deus lhe havia dito. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco por gerações eternas. Essas palavras eram gravadas no coração de cada um, lembrando-os de que, mesmo nos momentos difíceis, Deus estava com eles. A jornada de recomeçar era árdua, mas a família de Noé estava determinada a construir um futuro que honrasse a Deus. Eles sabiam que cada esforço, cada semente plantada e cada oração oferecida fazia parte de um plano maior. Com fé e perseverança, seguiam em frente, confiando que Deus continuaria a guiá-los nesse novo capítulo da humanidade. Com o passar do tempo, a rotina de Noé e sua família começou a se estabilizar. As tarefas diárias eram realizadas com diligência e a terra começava a responder ao trabalho. Noé, com sua visão a longo prazo, sabia que para garantir o sustento e a prosperidade de sua família, seria necessário diversificar as atividades agrícolas.
Foi então que ele decidiu plantar uma vinha, um empreendimento que demandaria paciência e cuidado. O plantio da vinha representava mais do que apenas um projeto agrícola. Era um símbolo de esperança e renovação, um lembrete de que a vida, mesmo após o dilúvio, tinha o potencial de florescer. Noé selecionou um pedaço de terra fértil próximo ao rio. Ele e seus filhos trabalharam arduamente para preparar o solo, removendo pedras e ervas daninhas, e cavaram fileiras ordenadas onde as videiras seriam plantadas. Durante o plantio, Noé dedicava tempo para ensinar seus filhos sobre a importância de cuidar da terra com respeito. Ele lhes dizia que, assim como a vinha precisava ser nutrida para dar frutos, a relação com Deus também precisava ser cultivada constantemente. Essas lições espirituais, intercaladas com o trabalho físico, criavam um equilíbrio entre o esforço terreno e a devoção celestial. As primeiras semanas exigiram atenção constante. As videiras jovens precisavam ser protegidas das intempéries e de animais que poderiam danificá-las. Noé dedicava horas observando o crescimento das plantas, regando-as e garantindo que recebessem a quantidade certa de luz solar. Ele via nesse processo uma analogia com a vida. Paciência e cuidado eram fundamentais para colher bons frutos. Conforme os meses passavam, as videiras começaram a crescer vigorosamente, cobrindo o solo com um verde vibrante. Esse progresso enchia o coração de Noé de alegria e gratidão. Ele via o plantio da vinha como um testemunho da fidelidade de Deus, que continuava a prover para sua família em meio às adversidades. Cada nova folha e cada pequeno broto de uva eram sinais tangíveis de que a promessa divina de renovação estava se cumprindo. Quando finalmente chegou a época da colheita, Noé e sua família celebraram com entusiasmo. Os frutos da vinha eram abundantes e de excelente qualidade. Com cuidado, eles colheram as uvas maduras e as levaram para iniciar o processo de produção de vinho. Noé, com sua experiência acumulada ao longo dos anos, liderou essa etapa, ensinando seus filhos a importância de cada detalhe no processo. Escolher o local adequado para a vinha foi uma tarefa minuciosa. Noé procurou uma área onde o solo fosse fértil e bem drenado, próximo a uma fonte de água confiável. Ele e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam com determinação para preparar o terreno. Removeram pedras, nivelaram o solo e cavaram sulcos ordenados onde as videiras seriam plantadas. A preparação do solo era exaustiva, mas Noé encarava cada etapa com paciência, vendo nisso um paralelo com o cultivo espiritual que Deus exigia deles. Noé selecionou cuidadosamente as mudas de videira, guardadas desde o tempo na arca. Plantar essas mudas era um ato de fé, uma demonstração de confiança no futuro. Ele frequentemente lembrava sua família de que cada videira era uma promessa de Deus, uma prova de que, mesmo após o julgamento, a vida tinha o potencial de florescer novamente. Assim como cuidamos destas plantas, dizia ele, devemos cuidar da nossa fé para que possamos dar frutos dignos diante de Deus. Com as uvas colhidas, Noé iniciou o processo de produção de vinho. Ele liderou a família na preparação do suco das uvas, utilizando métodos transmitidos por gerações anteriores. O vinho seria usado para ocasiões especiais, celebrações e, acima de tudo, como um símbolo de comunhão e gratidão. Noé, no entanto, não se esquecia de alertar sua família sobre os perigos do excesso. O vinho é uma bênção, mas deve ser usado com sabedoria, dizia ele. Em tudo, Deus nos chama à moderação e ao autocontrole. O vinho produzido seria não apenas uma fonte de alegria, mas também um recurso valioso para ocasiões especiais e momentos de celebração. Noé sabia que o vinho, quando usado com moderação, era uma bênção, um presente que poderia trazer alegria e conforto. Ele se lembrava das histórias de gerações passadas e via na produção de vinho uma continuidade das tradições de seus antepassados. Com a produção de vinho em andamento,
Noé sentiu uma sensação de realização. O vinho representava o fruto de seu trabalho e o cumprimento das promessas de Deus. Após dias de trabalho árduo, ele decidiu que era hora de desfrutar um momento de descanso. Em uma noite tranquila, Noé serviu-se do vinho que ele e sua família haviam preparado com tanto cuidado. Inicialmente, ele tomou pequenas quantidades, saboreando o fruto de sua vinha. No entanto, naquele momento de relaxamento, ele acabou excedendo os limites. Noé, que sempre fora um exemplo de sobriedade e liderança, começou a sentir os efeitos da bebida. Ele se retirou para sua tenda, buscando descansar. Contudo, sob a influência do vinho, ele perdeu a noção de suas ações. Eventualmente, Noé adormeceu, embriagado, e ficou nu dentro de sua tenda. Essa vulnerabilidade expôs uma faceta de Noé que raramente era vista, mostrando que até os mais justos são suscetíveis à fraqueza humana. A Bíblia relata esse evento com clareza. E começou Noé a cultivar a terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e achou-se nu dentro de sua tenda. Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao 21. Esse momento, embora aparentemente trivial, teria implicações profundas para sua família e para as gerações futuras. Na manhã seguinte, Cam, um dos filhos de Noé, entrou na tenda de seu pai e viu sua condição. Em vez de agir com discrição e respeito, Cam escolheu expor a situação. Ele saiu da tenda e contou aos seus irmãos, Sem e Jafé, o que havia visto. A atitude de Cam foi carregada de desrespeito, pois ele não apenas deixou de proteger a dignidade de seu pai, mas também procurou expor sua vulnerabilidade. Esse episódio revela o contraste nas atitudes dos filhos de Noé. Enquanto Cam demonstrou desrespeito e irreverência, Sem e Jafé agiram com honra e consideração. A narrativa bíblica não entra em detalhes sobre as motivações de Cam, mas sua atitude resultaria em consequências severas. Quando Noé despertou e soube do que havia acontecido, ele proferiu uma maldição sobre Canaã, filho de Cam, enquanto abençoava Sem e Jafé. Enquanto Noé ainda repousava em sua tenda, inconsciente da situação, Sem e Jafé refletiam sobre a gravidade do que havia ocorrido. A atitude de Cam, ao invés de proteger a dignidade do pai, servira apenas para expor sua vulnerabilidade. Para Sem e Jafé, o respeito ao pai não era apenas uma obrigação familiar, mas um reflexo direto de sua reverência a Deus. O patriarca, embora momentaneamente falho, continuava sendo o escolhido de Deus, o homem que preservara a vida e a fé durante o dilúvio. Sem e Jafé decidiram agir rapidamente para reparar o erro do irmão. Sabiam que não podiam desfazer o que Cam havia feito, mas poderiam ao menos proteger a dignidade de Noé. Eles pegaram uma capa e, com cuidado, caminharam juntos até a tenda. Demonstrando um profundo respeito, entraram de costas, garantindo que não vissem a nudez do pai. Esse gesto, simples mas poderoso, foi um ato de honra e de amor filial. A narrativa bíblica destaca a reverência de Sem e Jafé com precisão. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo de costas, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam voltados para trás e não viram a nudez de seu pai. Gênesis capítulo 9, versículo 23. Esse versículo, embora curto, carrega uma lição profunda sobre o respeito à autoridade e a importância de proteger a honra daqueles que nos lideram, mesmo em momentos de fraqueza. A diferença nas ações dos três irmãos não passou despercebida. Enquanto Cam demonstrou desrespeito e insensibilidade, Sem e Jafé revelaram um entendimento mais profundo do papel sagrado da família e da liderança. Eles compreenderam que, mesmo nos momentos em que figuras de autoridade falham, é dever dos outros membros da comunidade agir com graça e compaixão. O respeito deles não era baseado na perfeição de Noé, mas na aliança que Deus estabelecera com ele.
Ao longo da manhã, Sem e Jafé continuaram suas tarefas, mas suas mentes estavam ocupadas com a situação do pai. Sabiam que Noé logo acordaria e seria confrontado com a realidade do que havia acontecido. Embora tivessem feito o possível para proteger sua dignidade, a atitude de Cam ainda precisava ser confrontada. Eles temiam como o pai reagiria ao saber que um de seus próprios filhos havia agido com tamanha irreverência. Quando Noé finalmente despertou, ele percebeu que algo estava errado. Sentindo o desconforto da embriaguez e vendo-se coberto por uma capa, começou a juntar as peças do que ocorrera. Foi então que Sem e Jafé, com cautela, relataram ao pai os eventos da noite anterior, omitindo qualquer detalhe desnecessário que pudesse aumentar sua vergonha. Noé ouviu atentamente, e à medida que os detalhes emergiam, seu coração se encheu de pesar. A atitude de Cam foi um golpe profundo. Noé havia sacrificado tudo para obedecer a Deus e salvar sua família, e agora, em um momento de vulnerabilidade, enfrentava o desrespeito de um de seus próprios filhos. Noé não apenas lamentava a desonra pessoal, mas também a implicação espiritual dessa ação. Ele sabia que a atitude de Cam refletia algo mais profundo, algo que, se não fosse corrigido, poderia ter repercussões para as futuras gerações. Sem e Jafé, com um tom respeitoso, relataram o ocorrido, mas evitaram os detalhes humilhantes. Noé ouviu atentamente, mas foi ao ver a atitude de Cam que a gravidade da situação se tornou evidente. Cam não demonstrou remorso ou arrependimento. Sua postura era de indiferença, quase de desprezo, como se o ato de expor a vergonha de seu pai fosse algo trivial. Noé, tocado pela gravidade da ofensa, sentiu a necessidade de agir não apenas como pai, mas como o líder espiritual de sua família. Ele sabia que, em momentos assim, palavras não eram apenas palavras. Elas carregavam peso espiritual e traçavam o futuro. Foi nesse contexto que Noé proferiu uma maldição sobre Canaã, o filho de Cam, e uma bênção sobre Sem e Jafé. A Bíblia relata esse momento de maneira clara e disse: "Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos." E disse: "Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo." Gênesis capítulo 9, versículos 25 ao 27. Essas palavras ressoaram com força, pois não se tratava apenas de um castigo imediato, mas de uma declaração que moldaria o destino das futuras gerações. A escolha de Noé de amaldiçoar Canaã, em vez de Cam diretamente, pode parecer enigmática à primeira vista. No entanto, há interpretações teológicas que sugerem que Canaã, como descendente de Cam, perpetuaria as atitudes e comportamentos desonrosos do pai. Ao amaldiçoar Canaã, Noé estava, na verdade, prevenindo a propagação de uma mentalidade irreverente e desrespeitosa. Ele via em Canaã uma extensão das ações de Cam, uma futura geração que poderia carregar as sementes do desrespeito e da desobediência. Por outro lado, a bênção sobre Sem e Jafé refletia o reconhecimento de suas atitudes honrosas. Noé exaltou a relação de Sem com o Senhor, declarando que Deus habitaria nas suas tendas. Isso apontava para uma linhagem espiritual rica e significativa que se cumpriria com o surgimento de Israel, o povo escolhido. A bênção de Jafé, por sua vez, destacava a prosperidade e a expansão de seus descendentes, mas sempre sob a cobertura espiritual de Sem. Noé enxergava um futuro onde a harmonia entre os dois irmãos geraria um equilíbrio entre expansão e fé. Essas palavras de Noé carregavam implicações profundas. A maldição sobre Canaã não apenas marcava a linha de separação entre as atitudes desonrosas e as honrosas, mas também servia como um alerta para toda a família. Era um lembrete de que as escolhas de uma geração podem ecoar por muitas outras.
Para Noé, que havia dedicado sua vida a seguir os mandamentos de Deus, era crucial estabelecer claramente os padrões morais que deveriam guiar seus descendentes. A reação de Cam ao ouvir a maldição proferida sobre seu filho foi de silêncio. Ele parecia não compreender a profundidade do impacto que suas ações causariam nas gerações futuras. Por outro lado, Sem e Jafé aceitaram as bênçãos com humildade, reconhecendo que suas ações não só protegeram a honra de seu pai, mas também garantiram a continuidade da aliança divina. Esse momento foi um divisor de águas para a família de Noé. A partir dali, cada membro entendia que suas ações, mesmo em situações privadas, tinham implicações maiores. A relação com Deus e com a família era sagrada e exigia respeito e integridade em todos os momentos. Noé, embora abatido pela necessidade de proferir tal maldição, sentiu-se fortalecido em sua missão de guiar sua família segundo os preceitos divinos. A narrativa bíblica desse episódio revela a complexidade das dinâmicas familiares e a importância de honrar os compromissos espirituais. As palavras de Noé ecoariam por gerações, moldando a história de seus descendentes e servindo como um lembrete de que a obediência e o respeito são fundamentais para viver de acordo com a vontade de Deus. Após o episódio marcante envolvendo Cam, Sem e Jafé, a família de Noé seguiu adiante, mas as palavras proferidas por Noé ecoavam profundamente em cada membro. A maldição sobre Canaã e as bênçãos sobre Sem e Jafé estabeleceram uma dinâmica clara sobre o impacto das escolhas e a importância de viver sob os valores da obediência e do respeito. Noé, agora mais consciente das fraquezas humanas, dedicou-se a ensinar sua família sobre a graça e o perdão de Deus, mesmo em meio às falhas. Noé compreendia que sua embriaguez e o subsequente desrespeito de Cam não eram apenas eventos isolados, mas sim manifestações da fragilidade humana. Ele sabia que mesmo os mais fiéis podiam tropeçar, e que era exatamente nessas falhas que a misericórdia de Deus se mostrava mais poderosa. Noé usou sua própria vulnerabilidade como uma oportunidade de aprendizado, lembrando a todos que a grandeza de um homem não está em sua perfeição, mas em sua capacidade de se levantar e continuar caminhando com Deus após cair. A lição que Noé buscava incutir era clara. Não importa quão alto alguém tenha chegado espiritualmente, sempre haverá momentos de fraqueza. No entanto, a resposta a esses momentos é o que define a verdadeira fé. A atitude de Sem e Jafé foi exaltada não apenas por sua obediência ao pai, mas porque demonstraram compaixão e humildade em proteger sua honra. Cam, por outro lado, ilustrou como uma escolha imprudente pode trazer consequências não apenas para si mesmo, mas para toda a sua linhagem. O episódio de sua embriaguez também trouxe à tona outra verdade fundamental. Deus não escolhe os perfeitos, mas sim aqueles que estão dispostos a obedecer e aprender com seus erros. Noé, que havia sido o único justo em sua geração, era agora um exemplo vivo de que a graça divina cobre as falhas humanas. Essa compreensão trouxe um novo nível de humildade para Noé, que se esforçava ainda mais para guiar sua família com sabedoria e compaixão. Conforme os anos passavam, a família de Noé crescia e se espalhava, dando origem a novas gerações. Cada filho de Noé carregava consigo as lições aprendidas, e as palavras de seu pai continuavam a moldar suas escolhas e ações. A bênção de Sem resultaria eventualmente na linhagem que daria origem a Abraão e, consequentemente, ao povo de Israel. Jafé, por sua vez, prosperaria e se expandiria, enquanto a maldição sobre Canaã marcaria o destino de seus descendentes. Mesmo com o passar do tempo, a história de Noé e de sua família permanecia como um marco. Ela lembrava às gerações futuras a importância de viver em obediência a Deus e de honrar os princípios que ele estabeleceu.
A jornada de Noé, desde a construção da arca até sua vulnerabilidade e recuperação, era um testemunho poderoso da fé, da redenção e da continuidade do propósito divino. Noé viveu por muitos anos após o dilúvio, tornando-se uma figura de sabedoria e respeito entre sua descendência. Seus ensinamentos eram passados adiante, e sua história era contada como uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus permanece fiel. A aliança de Deus com Noé não era apenas um pacto com ele, mas com toda a humanidade, uma promessa eterna de renovação e esperança. A história de Noé nos mostra que até mesmo os grandes homens de fé enfrentam momentos de fraqueza. Ele, que foi escolhido por Deus para uma missão grandiosa, também viveu os desafios de sua humanidade. Sua vulnerabilidade não anulou sua fidelidade, mas serviu como um lembrete poderoso de que Deus usa imperfeitos para cumprir planos perfeitos. As ações de seus filhos, contrastando honra e desrespeito, nos ensinam que nossas escolhas ressoam além de nós mesmos, moldando legados. Cam nos alerta sobre as consequências da irreverência, enquanto Sem e Jafé nos mostram o valor de proteger a dignidade, mesmo em momentos difíceis.